Diniz e time reserva erram, e Fluminense amarga mais um clássico sem vencer. Com boa parte do time campeão da Recopa descansando, Fluminense dificulta a própria situação no Campeonato Carioca e não terá vantagem na semifinal. A derrota do Fluminense por 4-2 para o Botafogo fez com que o time chegasse ao 11º clássico seguido sem vencer e complicasse a própria vida no estadual. A atuação ruim do time reserva, de um clube que 3 dias antes havia conquistado a Recopa Sul-Americana, conseguiu transformar um ambiente confiante em apreensivo para a parte da torcida tricolor. Isso porque agora o Fluminense não se classifica caso a soma dos resultados na semifinal seja um empate. Essa vantagem está com o Flamengo, adversário dos próximos 2 fins de semana. Antes mesmo de a partida começar, a escalação já era vista com surpresa, já que no meio de campo não havia nenhum jogador de marcação, além de 2 centroavantes na linha de ataque. Justiça seja feita, Diniz já fez isso antes com resultado positivo. Mas o principal problema tricolor é que o meio de campo formado por Lima, Renato Augusto e Terans por vezes deixava buracos na região. Tanto na hora de criar, Renato descia para fazer a saída de bola com os zagueiros, Terans ia para o ataque e Lima abria ou ficava responsável por ser a única opção entre a defesa e o ataque, quanto na hora de defender. Em um time pouco entrosado, o Fluminense às vezes ficava bagunçado em campo e não se posicionava da maneira adequada. Essa dificuldade, misturada com desatenção, cobrou seu preço no início do primeiro tempo. Foram 2 gols sofridos em momentos que o time estava desligado. No primeiro gol, Raí avançou pela esquerda com liberdade e cruzou para Marlon Freitas, que estava em um buraco na grande área deixado pela zaga tricolor. No segundo gol, o Botafogo consegue trocar passes na intermediária de ataque, Cruz e Antônio Carlos rebate a bola nos pés de Raí, que ampliou. A partir dali o Fluminense cresceu. Melhorou em campo, mas ainda não de forma a ser avassalador e nem perto do time que encantou o torcedor em 2023. O que também é natural, já que não eram os titulares. Mesmo assim, o time mostrou mais volume. Terans passou a aparecer mais para o jogo e foi em um lançamento dele para Lelê que o Flu diminuiu. A ida para o intervalo poderia ser até com a igualdade no placar, mas o 2-1 para o Botafogo também não era injusto. No segundo tempo, Diniz lançou mão do protocolo que já virou corriqueiro quando o Fluminense precisa do resultado. Colocou André em campo no lugar de Antônio Carlos e mandou o time mais para frente. A equipe continuou melhor na etapa final, mas também sendo assustada. A zaga sofreu algumas vezes na saída de bola com Felipe Alves e Marlon, principalmente. O defensor chegou a tentar um drible dentro da área, perdeu a bola e André salvou na hora do chute com carrinho providencial. Aos 15 minutos do segundo tempo, Diniz dava indícios de que iria para o tudo ou nada. Colocou Martinelli no lugar de Guga para atuar na lateral direita. 10 minutos depois, sacou Marlon e botou Marquinhos, que passou a atuar na função, enquanto Martinelli ia para a zaga. Segundo o técnico, a escalação foi com o que tinha à disposição após jogos desgastantes diante da LDU e as substituições para mandar o time à frente. Deu certo por um tempo. John Kennedy, que não fazia boa partida até então, sofreu pênalti e pediu para bater. O camisa 9 disse ter treinado a batida durante a semana, tido bom aproveitamento e teve a permissão de Arias para ser o cobrador. Em um Fluminense x Botafogo do Campeonato Carioca de 2023 isso não havia dado certo, quando Calegari tinha pedido para bater o pênalti e perdeu. Dessa vez, deu. O atacante bateu de cavadinha e empatou o jogo. Mas a euforia pelo gol de empate tricolor se deu por apenas 2 minutos, já que André, que até então fazia boa partida, errou. Algo raro para o volante tricolor. O camisa 7 do Fluminense adiantou demais a bola no campo de defesa, perdeu na corrida e tentou o carrinho como último recurso, mas chegou atrasado, cometeu o pênalti e foi expulso. Dali em diante, o gol alvinegro sacramentou o 11º clássico seguido sem vencer. Para o torcedor, dói não ter vencido nenhum dos rivais desde a final do Campeonato Carioca de 2023 que deu o título para o Flu. Apesar de ter conquistado a Conmebol Libertadores e a Sul-Americana, uma coisa não anula a outra. Mas também vale lembrar que foi o mesmo Fluminense que conseguiu conquistar o maior título da história do clube há 4 meses jogando um futebol bonito.
O principal problema está no fato de que não ter ganhado nenhum clássico em 2024 fez com que o Flu perdesse a vantagem que tinha conquistado até então. Agora, vai ter 2 jogos para fazer mais gols que o time que sofreu apenas um em toda a primeira fase do estadual, dias 9 e 17 de março.